Oi, oi, gente! Mais um episódio especial aqui do podcast do Lado da Lá. E eu tô com uma pessoa que ela impactou a nossa geração e ela tem levado a palavra com tanto amor. Eu tô com ela, Perla! Um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Lá. Obrigada, gente, pelo espaço, pelo carinho. Muito obrigada. Ai, amém! Conta pra gente um pouquinho do seu testemunho, como que foi o seu encontro com Jesus, se você veio de uma igreja cristã, de um lar cristão. Eu vim de um lar cristão, mas fiquei durante um tempo afastada, né? E esse período que eu fiquei afastada foi o período em que todo mundo começou a conhecer meu trabalho no secular, Sim. cantando funk melody, né? E fiquei durante esse período, durante 10 para... ou não arredondando 11 anos, porque ainda tive que fazer algumas agendas. E aí eu decidi me converter, realmente ali viver... Primeiro eu foquei até então, quando eu parei, de viver a maternidade. Sim. Mas no decorrer, o Senhor realmente me alcançou. E eu já conhecia a palavra, já tinha a palavra. Então foi algo que realmente eu me reconectei com o Senhor. E a partir daí comecei a caminhar e nunca mais parei. Nesse decorrer, algumas coisas aconteceram. Sim. O que acontece, né, são as Sim. aflições que vão Sim. acontecendo. Mas o bom ânimo faz com que a gente vença, porque Jesus venceu, então a gente também tá aí para poder vencer. Amém. E você acha que foi a maternidade que fez com que acendesse a chama da presença de Deus novamente na sua vida? Ou Com foi certeza, algum momento me impulsionou difícil? muito. A maternidade faz a gente pensar no seguinte: a partir daí, o que eu vou estar trazendo ali para os meus filhos, para as minhas filhas, né? Era o que eu pensava. Será que... Eu fazia sempre essa pergunta: qual o testemunho que eu tenho dado? E que eu vou dar a partir daí, né? É uma nova etapa, é um novo tempo, e eu sempre me perguntava a respeito disso. Mas graças a Deus, minhas filhas são maravilhosas. Amém. Tem 11 anos, outra 12, vai fazer 13, 12, agora nós estamos, né? Nessa fase aí da pré-adolescência, para adolescência, né? A Pérola que vai para adolescência oficialmente. Agora a gente tá caminhando ainda, todo com um babyzinho. Mas olha, é muito gostoso, É né? muito bom. É prazeroso. E quando a gente vê, assim, que tem esse gás, a gente pega firme e realmente, é o que eu falei, eu vou repetir, eu estava falando ali na entrevista também com a Kate, que é a palavra que liberta, então não tem para onde a gente correr. Quando a gente recebe a palavra, quando a gente recebe Jesus, quando a gente começa a caminhar, as coisas, a nossa casa, a nossa vida, né? A nossa família vai realmente também acompanhando no mesmo ritmo. E é o exemplo que arrasta. Não é somente falar. Se eu falar, até o papagaio fala. Ele vai repetir o que a gente vai ensinar. Mas realmente a essência, a vida, o que a gente vive, o testemunho de vida vai fazer com que aquilo prolongue e faça a diferença. Você já viveu algo impactante com Deus que você possa dividir pra gente? Algo assim sobrenatural, milagroso, que é algo que marcou a sua história assim com Jesus? Em 2010 eu tive um encontro com Deus de uma forma diferente. Eu tive muitas formas diferentes, mas nesse foi numa volta de um voo. Eu estava voltando de Salvador e eu lembro que veio uma canção. Eu vim o voo inteiro chorando com essa canção, que foi: meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. E aí vim ministrando esse louvor da Cassiane. E a partir dali, realmente, eu tomei a iniciativa de, não, agora eu vou ficar firme com Jesus, é isso que eu quero. Eu quero ter um novo tempo, viver tudo novo na minha vida. E eu quero que, literalmente, Ele faça tudo novo. E a partir dali, foi aonde eu realmente tomei esse posicionamento e vim, assim, para Jesus. Amém, amém. E qual que seria o conselho que você daria para essa geração, né, que tá em busca da presença de Deus, tá caminhando para conhecer a presença, viver o sobrenatural, a presença do Espírito Santo? Qual seria o conselho que você daria? Eu acho que é meio que clichê, porque todo mundo fala isso, né, que Jesus está voltando, ou, né, poxa, vamos se posicionar e tudo, mas não é, literalmente estamos nos fins mesmo, então a gente precisa realmente buscar Jesus. Não existe, eu falo, porque eu vivi isso, não existe alegria fora de Jesus. É Ele que nos completa, é Ele que nos motiva, é Ele que nos inspira, nos instrui, nos impulsiona e faz com que a gente venha correr
a carreira, literalmente, que ele projetou pra gente. Então, a gente não veio do acaso, existe um propósito, e existe um propósito na sua vida também, para você poder viver tudo aquilo que o Senhor tem e para você poder inspirar, como estamos na geração da influência, né? Verdade. Vamos influenciar de uma forma diferente, que a gente possa literalmente mostrar Jesus através da nossa vida, influenciando, trazendo Jesus através das nossas vidas. Amém. Tem alguém que você se inspira no ministério em relação, né, a Deus, a pregações, louvores? Eu sempre tive a minha mãe, minha avó, né, sempre foram as minhas maiores inspiradoras. Eu falo, como diz a internet, as musas inspiradoras. Eu tive as irmãs inspiradoras. E foram pessoas assim que, como eu falei, me mostraram Jesus na essência. Minha mãe nunca foi uma pessoa, minha mãe nunca me aceitou. Acredita, como cantora de funk, como minha mãe nunca me apoiou. Ela sempre me amou como mãe, sim, mas nunca me apoiou na carreira em si. E ela falava para mim, a minha filha é do altar, a minha filha é do Senhor. Uau. E eu sou, resposta de muito joelho e oração dessas minhas Amém. Inspirações. Foram mulheres que realmente não desistiram da minha vida, que sempre oraram por mim, pela minha casa e que sabiam que existia um propósito do qual o Senhor tinha destinado para minha vida. Hoje eu vou para vários lugares, eu sou muito chamada para poder ministrar. Acredite, não, as pessoas não me chamam para cantar somente, mas para trazer uma palavra. Eu também nesse decorrer me formei e, né, eu pude fazer ali o seminário teológico, foi algo que realmente transformou a minha vida. E a palavra veio realmente para revolucionar e mudar tudo. Toda a minha estrutura, toda a minha história. Que eu tivesse base, literalmente, né? Aquela base para eu poder me manter firme nos dias maus. E hoje você olhando a Pérola lá, né? Que cantava música singular. E hoje a Pérola, mulher, mãe, né? Esposa. O que você falaria para ela? Que não largue Jesus. Permaneça no caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não existe outro. Não existe. Não tem outro caminho. Então, que não venha largar Jesus, que venha realmente se segurar aí na videira e venha permanecer na presença, porque só na presença que a gente realmente é pleno e completo. Amém. Lá você disse que sua mãe, né, não aceitava você cantar. E como que foi esse momento para você naquela época? Eu vendo ela falando de Jesus. Foi difícil, porque eu olhando, eu achava que era algo duro, porque eu queria, na verdade, ter o apoio. E meu pai não era evangélico, então meu pai sempre me apoiou, então eu tive... Ali era literalmente uma questão de... Eu queria minha mãe, aí meu pai tava, então me trazia aquela coisa assim, não, tô tendo ali o apoio pelo menos de alguém, era do meu pai. Mas a minha mãe tava sempre ali, olha, filha, eu tô com você com relação a você ser minha filha. Amém. Mas com relação ao que você faz, não é que eu não aceite, é porque Jesus tem algo extraordinário para sua vida. Uau. Eu sei que aquilo que ele tem é muito maior e muito melhor. E aí eu fui ver isso anos depois, assim, realmente eu fui abrir meu coração para poder entender, né? E quando a gente entende o nosso propósito, o nosso chamado, aí fica mais fácil. Mas até entender, e a Bíblia fala que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Então, naquele momento, eu não estava ligada ali com o Senhor. Então, eu não conseguia enxergar dessa forma. Quando eu fui para o Senhor e comecei a entender, aí realmente as coisas ficaram, sabe? É como se literalmente aquilo ampliasse, assim, como se eu tivesse feito ali uma cirurgia laser para poder enxergar. Tava tudo embaçado, mas chegou realmente a palavra. As coisas realmente ficaram diferentes. E hoje a sua mãe vendo isso, ela deve ficar muito feliz, muito orgulhosa, muito. Eu te avisei. Toda agenda que tem, ela vai. Agora eu tenho a companhia dela. Ela falou, falei, olha, isso é bom, falei que faz. E realmente a gente tem desfrutado disso juntas. Sim. Hoje eu poder ter a minha mãe comigo, me apoiando, meu Deus, como eu sonhava com esse momento. Glória a Deus. E não tem momento mais especial do que esse. Sim, isso é muito importante você dividir com a gente, porque hoje tanta gente, né, tantos adolescentes, né, tão rebeldes, ai, minha mãe não deixa fazer isso. Eu mesmo vivi uma situação parecida com a sua, quando eu era muito nova, e hoje eu vejo que realmente minha mãe estava certa naquele momento, e é tão importante isso. Hoje a gente, sendo mãe, né, falar disso, né, para as pessoas, para que as pessoas também entendam, os adolescentes que estão nos ouvindo, os jovens dessa geração. Então é muito lindo você mostrar isso, né,
contar esse testemunho lindo da sua mãe. E foi o que você falou, às vezes a gente não quer ouvir porque a gente acha que tá vindo contra. Sim. Mas é literalmente o amor que elas têm pela gente. Quando elas falam é porque elas querem o melhor. E não é aquela coisa de, porque mãe quer o melhor. Não, Sim. realmente a mãe quer o melhor para seus filhos. E eu acho que mãe tem um negocinho ligado lá Tem no céu, sim, né? Sim, é uma conexão diferente. É um negócio diferente. Pero, conta pra gente qual que é o versículo da sua vida, assim, aquele que marca o seu coração. É Apocalipse 21, que diz que ele faz nova todas as coisas. Eu acredito que ele faz, porque eu vivo isso na minha vida. Tem vários, 2 Coríntios 5,17, aqui Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém. E tudo se fez novo na minha vida. Amém, glória a Deus, muito obrigada por dividir seu Deus testemunho abençoe. com a gente, que Deus possa te abençoar cada dia mais. Amém, você te também, enchendo sua família, e tá? te usando no Amém. seu testemunho que é tão lindo Obrigada. e abençoado, viu? Amém. Sou sua fã, admiradora, amo, uma honra estar aqui com ela. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. A todos vocês, Deus abençoe. Amém. E, gente, curtam, compartilhem, manda pra amiga, pra tia, pro cachorro, para que esse projeto venha crescer, o nome de Deus venha ser glorificado e a gente possa ganhar muito mais almas para Jesus. É isso, tchau.